3. Graça e paz, irmãos, um prazer novamente voltarmos aqui para a nossa série sobre escatologia e a esperança que ela nos dá. Como sempre tenho reforçado aqui nas nossas lives, meu grande desejo é que você possa olhar para esse tema tão relevante, tão importante na palavra de Deus, que é a escatologia, e olhar para ela não apenas com essa visão de uma pessoa que pesquisa e conhece todos os fatos acerca do fim do mundo, sem que isso não produza uma mudança, uma esperança de transformação no seu coração, e até mesmo uma esperança com relação aos fatos que estão acontecendo no mundo hoje. O nosso desejo, a nossa série, é que você possa ter as suas esperanças renovadas em Cristo Jesus, quando você tiver que olhar para os eventos do fim do mundo, para quando você olhar para esse mundo que anda a passos largos para distante do Senhor, e com tudo de ruim que existe nesse mundo, você possa olhar para Ele, olhar para a palavra e ganhar a esperança que a Escritura dá. Então, o nosso desejo com a escatologia é exatamente esse. Bom, nós vamos dar início a mais uma parte da nossa série. Hoje nós já vamos entrar numa parte muito mais densa, muito mais minuciosa da profecia bíblica. Nós já vamos entrar na segunda metade do livro, onde a gente vai dos capítulos de 7 até 12. Bom, hoje à noite a gente vai começar a tratar aqui apenas do capítulo 7, apenas para esse dia, para hoje. E aí, nas lives subsequentes, nós vamos tratar capítulo 8, 9 e depois de 10 a 12. Bom, vamos orar então para que nós possamos caminhar debaixo do temor do Senhor para aquilo que vamos ouvir, para aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Curva sua cabeça e vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero render graças ao Senhor por esse dia. Obrigado por esse tempo, Pai, onde nós paramos para refletir sobre aquilo que o Senhor tem reservado, planejado para nós, acerca do fim de todas as coisas. A minha oração é que o coração de cada um dos irmãos, meu coração, o coração da sua igreja, possa caminhar de modo reverente e firme naquilo que o Senhor tem para essa igreja, e que a igreja caminhe com a convicção do plano do Senhor, de maneira clara para ela. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, e que nossos corações sejam edificados para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, a gente vai começar agora a segunda parte do livro de Daniel. E aí, essa aqui já é uma parte onde Daniel, nos capítulos de 7 a 12, nós vamos ver as visões proféticas de Daniel. Toda a profecia de Daniel, as estátuas, os 4 animais. Nós vamos ver agora o desdobramento daquilo que foi visto no sonho do capítulo 2. É exatamente isso. O capítulo 2 do livro de Daniel, você lembra muito bem que, especialmente das últimas 2 lives, a gente deu uma batida bem forte para que ficasse bem claro para você o que era aquele sonho e a relevância dele para frente. Então, quando nós estamos aqui olhando para aquele sonho do capítulo 2, nós vamos ter agora mais 2 visões de Daniel, que nada mais são do que uma visão minuciosa da profecia do sonho que Nabucodonosor teve da estátua. Porém, o que vai mudar agora é o agente, a pessoa que vai ter a visão e o sonho. Lá no capítulo 2 foi Nabucodonosor, e agora no capítulo 7, no capítulo 8, e daqui para frente a gente vai ter Daniel tendo os sonhos e as visões acerca das últimas coisas. Então, o que a gente vai ver hoje de maneira especial no capítulo 7 é essa visão pormenorizada, essa visão minuciosa do que foi aquilo que Daniel viu lá atrás quando ele interpretou o sonho da estátua. Então, o meu desejo é que você possa estar aí focado e entendido naquilo que a gente vai falar hoje aqui, e você poder entender. Como a gente viu aí na última live, Nabucodonosor teve o sonho da estátua,
Tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, por uma parte ferro e por outra parte barro. E aí esse foi o sonho. Veio uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, lançado nos pés da estátua, e esmiuçou a estátua. Essa pedra cresceu e encheu toda a terra. Quando ele dá a estátua, cada parte da estátua vai se referir a um reino que se levantará. A cabeça de ouro, a gente olhando para trás, olhando para a história, a gente vai saber claramente que era a Babilônia, que era Nabucodonosor. O segundo reino eram os Médios e os Persas, a Grécia e o Império Romano. E os pés com ferro e barro é o governo romano restaurado, e a pedra que enche toda a terra é o reino eterno de nosso Deus, que governará essa terra para todo sempre. Então, aqui no capítulo 7, nós vamos perceber essa visão muito mais pormenorizada, muito mais detalhada. A gente tem toda essa visão exposta aqui. Aqui na nossa introdução, nos capítulos de 7 a 12, a gente vai ver a visão profética de Daniel. Capítulo 7, o que é que a gente vai ver hoje? A visão dos 4 animais e o ancião de dias. No capítulo 8, a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. No capítulo 9, a profecia das 70 semanas. E no capítulo de 10 a 12, a profecia do tempo do fim. Então, a segunda parte do livro, ela está exposta assim para a gente. Se lá na primeira parte do livro, o foco era a vida de Daniel, o seu caráter e a sua introdução no cenário profético, aqui nessa segunda parte nós já vamos ter Daniel exercendo a sua função profética de maneira bem intensa. A intensidade da profecia vai ser tanta na vida de Daniel, que vai chegar um momento na vida dele que ele vai adoecer, que ele vai ter ali espantos por causa de tudo aquilo que ele vai ver, de tudo aquilo que ele vai tomar conhecimento nesse plano escatológico que Deus tem para o seu povo. Bom, então a gente vai caminhar. O nosso passo é um passo mais devagar, tendo em vista que nós não temos pressa de expor esse assunto. O grande objetivo é que você tenha clareza e entendimento daquilo que nós estamos ministrando aqui para você. Bom, então a gente vai seguir. Então vamos ler o texto, Daniel capítulo 7. A gente vai ler de 1 a 7 e depois a gente vai voltar a partir dos versículos iniciais para ir detalhando algumas partes do que a gente leu e outras partes lá para frente. Bom, Daniel capítulo 7, versículos de 1 a 7, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levanta sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. A gente vai ler mais o versículo 8.
Eu estava a observar os chifres, e eis que entre eles subiu um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre haviam olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Eu não quero ler todo o texto, mas quero aproveitar essa parte inicial para a gente ir vendo como o Daniel foi tendo a profecia acerca dos 4 animais, e a gente vai caminhar aqui com passo mais devagar. Então, nos versículos de 1 a 3, tem um detalhe interessante que nós vamos destacar aqui. Repare bem que no capítulo 7, de 1 a 3, ele vai falar assim, vai começar o capítulo 7 com a expressão: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. É interessante que a gente pare aqui e avalie um detalhe que é muito importante. A distância em termos de anos entre o capítulo 2 e o capítulo 7 são de 50 anos. Às vezes, quando a gente vai lendo aqui, passando página da Bíblia, você não tem muita ideia de cronologia, de tempo, de distância. Isso vai ser relevante para aquilo que a gente vai ver. Perceba bem que Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele chega no ano 600. Então, quando Daniel ele vai interpretar a visão, lá no capítulo 2, já era o ano 605. Então, quando aqui está dizendo que o primeiro ano de Belsazar, essa expressão significa que esse primeiro ano de Belsazar era o ano 556 a.C. E aí, se você pega 605, que foi o ano em que ele foi fazer a interpretação do sonho lá para Nabucodonosor, menos, na verdade, 556, você vai ter 49 anos. O grande detalhe é que, se no capítulo 2 Daniel tinha aproximadamente 16, 17 anos, então aqui ele estava com 66 anos de idade. Então, quando Daniel vai receber a profecia do capítulo 7 de Daniel, profecia, ele já estava ali com 66 anos de idade. Ele tem o sonho é algo que vai perturbar Daniel em alguns detalhes que vão ser expostos ali para ele. Então o texto continua: teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E aqui ele vai destacar: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós temos falado lá no início já da nossa live que o método de interpretação que nós estamos utilizando é o método de interpretação literal. A gente considera todo o aspecto histórico, gramatical da passagem, a relevância, a importância, o que de fato Deus queria falar através do homem de Deus quando o levantou para falar. Esse aspecto é interessante porque quando Daniel está falando aqui que os 4 ventos do céu, ele está trazendo a ideia de uma visão de aplicação global, geral. Não era uma questão simplesmente local, não era uma visão apenas para o tempo de Daniel e para a Babilônia, mas era uma visão local, uma visão de aplicação mundial. Ele prossegue na profecia e ele vai destacar o mar grande. Se você, dando uma olhada nessa questão geográfica, especialmente ali onde Daniel estava posicionado, a gente vai perceber que tem outros mares, né? E o Mar Cáspio tem outros mares, mas o Daniel,
ele está falando aqui do mar grande. Quando a gente considera esses outros mares que existem, com o mar Mediterrâneo, a gente vai perceber que o mar Mediterrâneo ele é muito maior. Então, o mar grande aqui, que Daniel se refere, é o mar Mediterrâneo. E é interessante porque lá na estátua, ele vai falar de 4 reis que vão se levantar, que vão suceder, um vai suceder o outro. E quando ele fala dos 4 ventos do céu que agitavam o grande mar, ele está se referindo a esse aspecto de que esses 4 reis se levantarão daquela região do Mediterrâneo. Então, se você for analisar, né, o Império Babilônico, os Medo-Persas, a Grécia e Roma, todos ali organizados naquela região do mar Mediterrâneo. Então, os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, eles subiam do mar. Isso é um aspecto interessante porque a palavra mar, quando ela aparece aqui, a ideia dessa palavra, ou o significado dessa palavra, é de fato nações gentílicas, ou povos gentios. E vem, acompanhe comigo a leitura de Isaías, capítulo 57, versículo 20. Ele vai dizer aqui, Isaías 57, 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, ele vai dizer algo também nesse sentido. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você acaba percebendo que nesse aspecto literal de interpretação, a gente está pegando um símbolo que foi dado aqui por Daniel, a questão do mar. Nós estamos indo para a palavra e tendo essa ideia de que esse símbolo, quando ele aparece aqui, a ideia dele é de fato de povos gentios. O mar aqui representa povos gentios. Então, tanto em Isaías, uma referência antiga, quanto o Apocalipse, já no Novo Testamento, você tem a explicação desse detalhe. Então aqui, Daniel estava lá no seu leito, seu quarto, e ele tem essa visão. E essa visão vai causar um impacto no coração de Daniel. O próprio texto vai dizer para a gente que ele viu nesse sonho 4 animais, 4 seres diferentes. E aí a gente vai acompanhar cada um desses animais que Daniel vai destacar aqui. E a partir do momento que a gente vai vendo aqui, vai explicando, dando detalhes de cada um deles, tá? Eu confesso para você que eu fiquei bem tentado hoje para a gente já ir para o capítulo 8, mas tem ali muitos detalhes, e inclusive alguns aspectos aqui no capítulo 7, alguns detalhes aqui que a gente vai fazer uso quando a gente estiver falando lá no capítulo 8. Então, para não bagunçar a sua cabeça, para que você possa acompanhar de maneira clara e de maneira bem entendida, a gente vai ficar no capítulo 7. Ele vai começar a explicação do primeiro animal. Então, lá no versículo 4, você pode acompanhar comigo. Ele vai dizer: o primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Olhando para a história hoje, nós temos de maneira muito precisa as informações que nos dão a entender que de fato Nabucodonosor era esse primeiro animal. Aqui em Daniel capítulo 4, ele vai começar destacando acerca do primeiro animal uma semelhança. Por mais que a gente tenha aqui essa ideia e até as imagens que a gente acaba colocando aqui, quando Daniel está falando aqui que o primeiro animal era como o leão, ele não necessariamente estava vendo um leão, mas
algo como o leão. Daniel, ele vai dar aspectos visuais para aquela imagem que era comum para ele naquela época. Ele está tendo a imagem, na visão, e ele está interpretando, codificando aquelas informações com imagens, com símbolos que faziam sentido para ele, que eram claros para ele e que também teriam essa clareza para quem tomasse conhecimento da profecia. Então ele disse que o primeiro animal era como o leão e tinha asas de águia. Então tanto o leão quanto a águia, eles são animais que simbolizam a realeza. Esse é um aspecto importante. E aí ele traz um detalhe, que enquanto ele olhava, foram arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E foi-lhe dado a mente de homem. Quando você está olhando aqui para esse primeiro animal, ele está se referindo ao Nabucodonosor, aqui ele vai descrevendo também o processo do que aconteceu com o que aconteceria com Nabucodonosor, naquele episódio lá do capítulo 4, aonde ele teve o sonho da árvore, e aquela árvore apontava para ele mesmo, para Nabucodonosor. Foi um sonho aonde Deus ia tratar com Nabucodonosor, ia quebrar a arrogância do coração dele e levá-lo a um estado de humilhação para que ele pudesse se voltar para o Senhor. Então, o Senhor mesmo interferiu naquele processo. Ele ficou 7 anos ali, vivendo como um animal, tendo mente de homem, com mente de animal, agindo e pensando como o animal durante 7 anos. O texto vai dizer que o próprio Deus, está no 4:34, ele vai abrir o entendimento de Nabucodonosor, e aí quando o entendimento dele vem, ele bendiz o Deus do céu. Então, as asas foram arrancadas da realeza e foi tirado todo aquele aspecto que ele tinha de um homem, de um rei soberano, forte, e ele foi humilhado. As asas foram arrancadas, ele foi colocado sobre 2 pés, foi levantado da terra, posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Esse é um aspecto lá impressionante no 4:34, quando Daniel estava naquela condição, Nabucodonosor naquela condição de estar com a mente de um animal, vivendo como um animal. E ele ali não podia fazer nada por ele. O próprio Deus toma a iniciativa de abrir o entendimento dele. Lembra que o nosso tema é a escatologia, a esperança que ela nos dá? Às vezes você olha para situações em que você vê pessoas com um estado mental deplorável, como era o de Nabucodonosor, talvez até com muito mais anos que Nabucodonosor. Ele teve 7, de repente você conhece alguém com 10, 15 anos vivendo assim. E ali às vezes você olha para aquela situação, você perde a esperança do que pode ser feito por aquela pessoa. Você olha para ela, olha para a situação, olha para a medicina, olha para o mundo. Você não vê um antecedente na história, medicina, que possa trazer esperança para o seu coração de que o quadro mental daquela pessoa vai mudar. Aqui nós temos a esperança do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Deus trouxe o entendimento para Nabucodonosor. Detalhe, ele já voltou do estado que ele estava de humilhação reprogramado. Ele volta, e ele volta agora bendizendo o Senhor. Quando ele recebe o entendimento, ele glorifica, ele bendiz o Deus Altíssimo. Ele reconhece quem é o Senhor. Aí, irmãos, isso é esperançoso. Saber que o nosso Deus, ele não precisa de ninguém ou de qualquer outra coisa
para fazer aquilo que ele tem poder para fazer. A atitude e a ação de Deus é um ato exclusivo da sua soberana vontade. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Isso deve nos levar a nos submeter a esse Deus. Esse quarto animal, uma estátua, e aqui no sonho, foi Nabucodonosor, o primeiro rei que passou e que vai ser substituído pelo reinado de Medo-Persa. Então, para que você tenha de modo claro, entendido, que esse rei e tudo que ele está colocando aqui é em referência ao que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 4. Como o processo se deu, como a coisa chegou e teve fim. O segundo animal, lá no versículo 5, a gente vai ver e que Daniel vai destacar desse animal. Ele vai dizer, versículo 5: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, que lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Essa visão que ele vai ter agora é a visão do império que vai substituir o Império Babilônico, que é o Império Medo-Persa. Ele vai destacar aqui a questão do urso, e o detalhe interessante aqui que Daniel vai colocar é a posição do urso. Cada um desses reinos que vão se levantar, cada um desses reinos que ele enxergou na visão, eles tinham uma característica própria deles, comum àquele tipo de nação que ia se levantar. Quando a gente olha lá para trás, asas de ave e era como leão, era o aspecto da realeza. Aquele reino, aquele império de Nabucodonosor era destacado pela realeza. Quando você olha aqui, ele vai falar do segundo animal, que era semelhante ao urso. Ele diz que esse urso ele vai se levantar e ficar de lado. Se você já viu um urso, né, pessoalmente ou através das mídias, televisão, você vai perceber algo muito simples e muito claro a respeito do urso, né? Ele vai ter as patas dianteiras são menores do que as traseiras, e quando o urso está na posição de ataque, ele levanta, né, as patas dianteiras para atacar, para segurar, e ali depois que ele põe a mão, não tem mais para onde correr, já deu o que tinha de dar. Ele segurou, já era. Então, ele destaca aqui que o urso ele não se levanta naquela posição do ataque, mas o texto diz que ele se levanta sobre um dos seus lados. Então, a característica desse reino Medo-Persa era a instabilidade. Se você olhar historicamente, você vai perceber que a Média e a Pérsia são 2 reinos em que sempre, em toda a história, quando eles se uniram, quando eles fizeram aliança, vai haver 2 governantes nesse reino, o Medo e o Persa. E o detalhe interessante é que por um período de tempo a Média ela governava a Pérsia. E aí o grande detalhe foi que ela conseguiu se potencializar como nação, cresceu, e agora ela está na questão de estar tete a tete com a outra nação, e agora eles estão governando o reino juntos. Um detalhe interessante é que você está lá como uma nação fraca e você tem uma nação forte que lhe governa e lhe oprime. Quando você sai daquela posição de escravo e agora vem para a posição de rei, você fica em pé de igualdade com o outro. O grande detalhe da instabilidade desse reino era aquela preocupação de quem está aqui, que governou muito tempo,
fica preocupado com o outro reino que chegou aqui e retalhar esse reino por conta de tudo aquilo que aconteceu no passado. Então, quem chegou aqui fica preocupado para não cair, porque se cair vai voltar para a condição de escravo desse aqui. Então era um reino de muita instabilidade. A gente vai ver isso de maneira bem clara no capítulo 8, quando a gente for estudar os detalhes dessa profecia. Então, é muito importante a gente entender esse aspecto aqui. O texto diz que ele trazia na boca 3 costelas. Então, essas 3 costelas, ele ainda acrescenta o detalhe, né? Levanta e devora muita carne. Então, naquela posição de lado, de instabilidade, ele ainda continuava feroz e forte, como é próprio do urso, no seu ataque e na sua força. Essas 3 costelas representam 3 reinos que a Média iria governar. A Babilônia seria um, Egito, Líbia. Se você analisar Isaías capítulo 13 a 14, vamos ver uma profecia contra a Babilônia, em que Deus ele vai dizer de maneira bem clara que ele vai trazer a Média para poder ser vara de disciplina para a Babilônia. E ali naquele capítulo 13, 14, você vai perceber aspectos da crueldade desse reino e da ferocidade com que ele vai para os seus inimigos e ele destrói. Então são aspectos, são detalhes ali muito importantes. Um aspecto muito marcante é que ele não terá piedade de crianças e nem de mulheres, e que ele vai, os homens lá naquela época vão ser um artigo de muita escassez, vai ter pouco homem. Ele vai fazer a comparação com o ouro de Ofir, e que esses homens eles vão ser bem escassos. Para você entender a crueldade, para você entender a ferocidade desse reino aqui. Então, esse 4º animal será o 4º rei do período Medo-Persa, que vai governar, que vai vir, vai derrubar o Império Babilônico e aí vai assumir. A gente já deu alguns detalhes quando a gente estava falando lá atrás da estátua, e a gente ainda tem um capítulo 8 que vai pegar essa visão e vai pormenorizar ainda mais. O capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles vão, é a mesma visão, só que com símbolos e detalhes diferentes, com o objetivo de tornar a coisa mais específica ainda de como vai acontecer. Então, Deus nos abençoa com essas informações. Irmãos, é maravilhoso ver, quando você vai esmiuçando aqui a profecia, como Deus vai dando esses detalhes de tudo como vai acontecer. Coisas que foram ditas aqui há 600 anos antes de acontecer, nos mínimos detalhes. Então, esse período aqui, Medo-Persa, ele vai se levantar e vai substituir ali o Império Babilônico. O 3º animal, o texto vai nos dizer aqui do versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Isso é interessante, que esse 4º reino aqui, esse 4º animal, ele tem aspectos muito interessantes para a gente poder perceber. O texto vai dizer aqui que eis aqui o 4º animal semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas. Isso é um aspecto interessante desse animal, porque a gente já sabe que o leopardo ele é um animal muito veloz. E um leopardo com 4 asas, ele é um animal turbinado, em alta velocidade. Eu estava falando para você lá atrás que
os animais que iriam se levantar dessas visões, cada um deles tinham características que iam ser marcantes para aquele governo, para aquele reino. E o detalhe aqui é que esse animal, ele tem como característica a rapidez, a velocidade. Esse quarto animal, nós vamos perceber no andamento da história, no desdobramento da história, que essa característica da rapidez que esse leopardo tinha, ele era espetacular para a gente entender exatamente como aconteceu a questão da tomada dos reinos. Quem vai liderar todo esse aspecto aqui desse próximo reino, que é a Grécia, é Alexandre. E se você olhar na história, como foi que Alexandre Grande, ele conseguiu tomar a média, e especialmente os reinos que foram colocados para ele, foi numa velocidade muito grande. O Alexandre, aos 29 anos, ele teve uma crise muito grande, porque chegou um momento na sua vida, aos 29 anos, que ele não tinha mais nada para conquistar. A adrenalina de Alexandre era a guerra. E ele chorou. Ele chorou porque ele olhou e ele não viu mais nada para ser conquistado. Ele não viu mais nada que ele podia conquistar. As quatro cabeças que vão aparecer aí nesse animal, as quatro cabeças do leopardo, elas vão simbolizar os quatro generais que vão também governar. A gente sabe pela história que Alexandre o Grande, ele não deixou um sucessor, mas quem governou tudo aquilo que ele conquistou foram os seus quatro generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Então esses foram os quatro generais de Alexandre, que pegaram tudo aquilo que ele conseguiu conquistar, e esses quatro generais é quem vão gerenciar tudo aquilo dali para frente. Então, o aspecto desse terceiro animal, a característica básica dele é a rapidez com que ele domina, com que ele subjuga as pessoas. Agora, o detalhe é que o que deixou Daniel de cabelo em pé, vamos dizer assim, que deixou Daniel muito, mas muito mesmo preocupado, não foi nenhum desses animais que nós destacamos até aqui: leão, o urso, o leopardo. De certa forma, o Daniel, ele já tinha entendimento que a Babilônia ia cair e os medos e os persas iam assumir. No capítulo 8, a gente vai ver que Daniel vai ter acesso à informação de que a Média e a Pérsia vai cair e que a Grécia vai vir. Agora, o que chama a atenção dele é o quarto animal, porque era um animal diferente, era um animal em que ele não conseguia fazer uma associação com nada ali que ele conhecia. Então, no capítulo 7, versículos 16 a 7, vai dizer assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Lembrando para você aqui do nosso método de interpretação, onde a gente vai pegando o símbolo, a figura e associando ao que está escrito na palavra, se você analisar qual era a parte da estátua
que era de ferro, as pernas. E aqui ele vai dizer que ele tinha grandes dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés. E ele vai dizer aqui que ele tinha 10 chifres. Detalhe, na estátua, obviamente, haviam nos pés 10 dedos. Então, todos esses detalhes, esses aspectos, vão apontando para esse quarto reino. Hoje nós temos a informação que esse quarto reino, esse quarto animal, está se referindo ao Império Romano. Mas o Daniel, ele ficou confuso com tudo aquilo. Lá no versículo 15, ele vai pedir explicação sobre esse quarto animal. Ele vai dizer assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Ele vai dar a interpretação dos animais e ele vai dar o destaque também para esse quarto animal. Ele vai dizer, versículo 17: esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolências, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então Daniel ficou alarmado com tudo aquilo que ele estava vendo. Ele foi pedir explicação, e aí ele começou a ter a interpretação. Um detalhe interessante no capítulo 7, quando você for ler em casa, é que em alguns momentos do capítulo 7, o texto vai deixar claro para nós algo especial acerca de um reino que vai vir, que é o reino eterno. E ele vai dando destaque aqui sobre, ele vai falar dos animais, mas ele coloca no versículo 18 mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade a eternidade. Você olha para a profecia, e quando você vê cada reino que vai se levantar, cada característica, cada detalhe, é de uma visão tenebrosa, de uma visão triste, de uma visão redonda. Mas ao mesmo tempo, Deus ali vai dando esperança e relembrando que esses reinos aí, eles vão passar. E que o reino do Senhor, ele vai permanecer para sempre. Irmãos, mais uma vez, esta apologia promovendo esperança para nós. Esse texto aqui é um texto que deve nos inspirar a fazer uma avaliação do nosso coração acerca de como é que nós estamos vivendo a nossa vida nos dias de hoje. Às vezes nós passamos o crente passa a viver uma vida muito desligada do reino de Deus, focado em si mesmo, naquilo que ele tem que fazer, naquilo que ele está sonhando em fazer, e aí ele vai esquecendo do reino. E o Senhor, na profecia, não nos deixa esquecer do reino. O reino nos será dado. Isso também é implicativo, porque nos mostra que a nossa vida não deve estar apegada a esse mundo, a esse reino, a essa era de então. Porque os santos do Altíssimo vão possuir o reino. O nosso reino é junto com o nosso Senhor Jesus. Isso é um aspecto que Deus
não nos deixe esquecer uma profecia. Dentro de um cenário profético tenebroso, o Senhor promove a esperança, nos fazendo olhar para a promessa dele de um reino que virá. Esse quarto animal era terrível e a característica principal dele aqui é a crueldade. Assim como foi o Império Romano, na forma como ele tratou, na forma como ele desenvolveu todo o seu império. Ele vai destacar mais aspectos desse reino. E eu quero destacar para você aqui um detalhe, para a gente não tem como a gente estar lendo todo o capítulo e dando detalhes de todas as coisas. Mas eu quero destacar para você aqui alguns detalhes. No versículo 22, vai dizer assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Lá atrás o reino, esse reino, ele vai atacar os santos, ele vai ganhar uma certa vantagem sobre eles, mas o Senhor vai pôr um fim no sofrimento. Isso tem aspectos escatológicos bem futuros, lá para a época da tribulação. E aí ele diz aqui, no 22, até que o ancião de dias veio e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio também o tempo em que os santos possuirão o reino. Novamente ele dando esse destaque. Então ele diz: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Até aqui ele está falando do Império Romano, da forma cruel com que esse império ele avançou e ele conquistou. Agora, no versículo 24, ele vai falar dos 10 chifres, que correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E aí ele vai dizer: e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. O detalhe é que aqui no versículo 23, na interpretação, ele está se referindo ao Império Romano e tudo que ele fez de ruim. No versículo 24, ele está trazendo aspectos escatológicos que ainda não aconteceram. Ele está se referindo lá para frente para o que vai acontecer nesse quinto reino, que é o dos pés de ferro com barro. Ele está trazendo aqui aspectos do que vai acontecer nesse reino. É impressionante, irmãos, que há uma distância cronológica muito grande entre o versículo 23 e o 24. Se você olhar na história, e se não me falha a memória, o Império Romano caiu em 1464, alguma coisa assim. Não me perdoe, eu vou conferir esse detalhe histórico, vou trazer aqui para a próxima live. Mas ela caiu em 1400 e alguma coisa com a queda de Constantinopla. E a partir dali, os romanos não detêm mais o poder. Então, nós estamos vivendo hoje, a partir da queda e do fim do Império Romano, nós estamos vivendo um parêntese, o intervalo profético. Esse próximo reino do versículo 24, ele ainda vai acontecer. Ele ainda vai chegar. Ele não chegou, porque ele tem características, inclusive, destacadas aqui pelo profeta, que serão 10 reis que levantarão para governar juntos todo mundo. Isso é interessante porque um dos aspectos do que vai acontecer para frente é que uma só pessoa, novamente, vai governar o mundo inteiro. Algo que não acontece desde a queda de Roma até os dias de hoje. Então, se você olha os Estados Unidos, ele tem
uma parte importante no cenário mundial, com o seu poder, a Rússia, China, os palestinos. Você tem diversos países ali que detêm parte desse poder, mas somente aqui nesse reino é que vai de fato haver uma junção e um só homem vai governar o mundo inteiro durante essa época. Então, irmãos, é precioso a gente olhar aqui para esse aspecto da profecia e perceber como nosso Deus deixou aqui muitos detalhes importantes para a gente. Alguns detalhes que foram ficando aqui para trás no capítulo 7, nós vamos revê-los aqui no capítulo 8, capítulo 9, aqui a gente vai dar uma volta aqui, trazer mais uma informação para complementar lá na frente. Então, eu não quero cansar aqui seu juízo com tanta informação, né? Mas eu quero que você saia daqui entendido de tudo que aconteceu, cara. Eu quero só fechar aqui relembrando para você os 4 reinos e as suas características. Os reinos e suas características. Cada um desses reinos tem suas características simbolizadas pelos animais. Você tem o animal 1, que é o leão. A característica dele era a realeza. O animal 2, o urso, a instabilidade por causa da aliança com os medos persas. O terceiro animal, a rapidez, que era o leopardo, a Grécia, o Império Grego. E o quarto animal, a crueldade, o Império Romano. Esses são esses 4 animais, as 4 características que a gente hoje destacou, detalhes importantes desses reinos para a nossa vida. Então, mais uma vez, o meu desejo é que você tenha um coração como o de Daniel. No último versículo do capítulo 7, repare bem como é que Daniel vai concluir tudo isso aqui. 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas eu guardei essas coisas no coração. Por mais que a profecia causava admiração e espanto em Daniel, ele guardava essas coisas no coração dele. E isso trazia esperança para o coração de Daniel, que mesmo vivendo numa época de reis cruéis, terríveis, ele tinha esperança de olhar para o Senhor e entender que o Deus soberano estava controlando tudo aquilo. E que o Senhor tinha um reino separado para o seu povo, diferente e longe de qualquer um desses reinos, em característica, em profundidade, em firmeza, em qualidade. O aspecto mais marcante desse reino é de fato a sua eternidade. Os outros reinos sucederam, chegaram, mas passaram. O reino de nosso Deus não passará. Não passará. Guarde essas coisas no coração. E à medida que você estiver lidando com os problemas do dia a dia, às vezes a perda de um ente querido, às vezes sofrendo por causa da violência desse mundo, da injustiça, da maldade que é própria desse mundo, guarda no seu coração que o Senhor tem reservado para os seus filhos um reino de justiça, de santidade, de eternidade, de felicidade, que jamais passará. Que Deus o abençoe e que a escatologia do Senhor possa promover esperança no seu coração. Nós estamos gravando aqui essa live. Você pode fazer a sua pergunta. No próximo sábado, querendo Deus, nós estaremos respondendo a cada uma dessas perguntas. Deus abençoe a sua vida.